Aproveita a vida. Dê carinho, sinta, fale, beije. Se jogue nos braços de alguém. Ame. Ame mesmo. Faça tudo hoje, faça agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Deixa o orgulho de lado, porque a pessoa que você ama não vai ficar esperando a vida inteira pelo seu eu te amo. Eu sempre ouvi o Quem Ama Não Esquece, sempre fui apaixonada pelas histórias. De tanto ouvir os depoimentos de mulheres tão fortes, eu também criei coragem para dar o meu depoimento. E no fundo eu acho que vai me ajudar nesse momento que é tão delicado na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu arrumei um namorado da minha classe, na escola. Era coisa de adolescente, mas com o tempo foi ficando até que sério, viu? Tão sério que um dia tive uma briga com meu pai e decidi sair de casa. Falei pro meu namorado que eu tinha 2 opções: ir morar sozinha ou casar com ele. Então nós nos casamos. Casamos e eu logo engravidei. Eu não queria ser mãe tão cedo, eu me cuidava. Mas aconteceu e, pra falar a verdade, aquele casamento nem era um casamento assim dos sonhos. A gente brigava muito e as brigas eram feias mesmo. Envolviam nossa família, era terrível. Aquilo não era saudável, sabe? Foram muitas idas e vindas, muitas mesmo. Toda hora a gente terminava e voltava. Mas mesmo assim ele nunca se dispôs a mudar o comportamento dele. Nunca. Meu marido agia de uma forma estranha. Estava sempre distante. E isso só dificultava tudo. Mesmo assim, esse relacionamento durou 17 anos. Entre idas e vindas, brigas, choros, vírgulas, colocamos enfim um ponto final. Mesmo eu ainda tendo sentimentos por ele. Fiquei mal por um tempo, fiquei sim, mas eu segui em frente com meu filho. Algum tempo depois, eu fui convidada para ir numa festa e eu nem queria ir muito, sabe? Só que insistiram tanto que eu acabei indo. Foi nesse dia que eu consegui, finalmente, começar a pôr um ponto final em tudo que eu tinha sentido pelo pai do meu filho. Lá eu conheci o Eduardo. De cara, eu achei meio assim, reservado, sabe? Só que muito educado. O que chamou a minha atenção. A gente trocou o telefone e começamos a nos conhecer melhor depois. Eu falei sobre o meu filho, sobre a minha vida amorosa, e ele também abriu o coraçãozinho dele para mim, dizendo que tinha filhos, que tinha planos para o futuro. Era época de ano novo e eu estava viajando. À meia-noite eu fui até a praia e fiz uma prece para Iemanjá. Eu pedi para que ela levasse todo o sentimento que eu tinha pelo meu ex e que me trouxesse naquele ano que estava começando uma vida nova, um grande amor. Bom, parece que ela me ouviu, né? E alguns dias depois, numa sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2010, o meu telefone tocou. Alô, Patrícia? É o Eduardo. Eu tô te atrapalhando? Oi, Eduardo. Não tá atrapalhando não. Eu tô no horário de almoço. Pode falar, o que foi? Então, eu tava pensando... Eu tava pensando se a gente poderia se encontrar hoje à noite. Eu queria te ver de novo. Olha, vou ser muito sincero, eu não aguento mais esperar. Você pode me falar um horário, o horário que for melhor pra você. Vamos sair pra conversar, pra beber alguma coisa. Eu falei um horário e ele foi pontual. Eu lembro até hoje, ele tava com uma calça preta, uma camisa vermelha. Eu também caprichei na produção e fiquei um tempão me arrumando. Nós fomos a um barzinho e depois decidimos comer alguma coisa. No carro ele me beijou. Na verdade ele me roubou um beijo, né? Eu adorei a atitude dele. Mas ele ficou todo tímido por ter feito aquilo comigo. Eu achei super fofo. E depois ficamos na lanchonete conversando a noite toda. De lá ele me levou para um lugar mais reservado e a gente acabou tendo a nossa primeira noite de amor juntos. E foi tão maravilhoso, foi tão gostoso. As coisas foram evoluindo rápido e o Eduardo me pediu em namoro. Só que eu neguei. Sei lá. Eu fiquei com medo de entrar num outro relacionamento, né? Eu tava confusa ainda. Se eu gostava dele, se eu não gostava, eu não sei se era pra tanto. Depois eu fui percebendo que eu não tirava o Eduardo da cabeça. Não conseguia me concentrar no trabalho e tudo que eu fazia, eu pensava nele.
Não dava mais para evitar aquilo, sabe? O Eduardo, então, jogava pesado comigo, viu? Um dia ele apareceu na minha casa com os filhos dele. Já para me apresentar, acredita? Aí eu não aguentei mesmo. Eu contei pros meninos que eu ia namorar com o pai deles. E desde aquele dia, a gente não se desgrudou mais. Com uma semana de namoro, eu já conhecia a família toda dele. O nosso relacionamento era ótimo. A gente se dava tão bem, quase não brigava. A gente fazia tudo junto. E depois de 2 anos, ele me deu até uma aliança de compromisso. Eu me senti assim, sabe, uma adolescente apaixonada. Era isso. Eu e o Eduardo sempre fomos muito caseiros. A gente não era muito de sair para cinema, teatro, viajar. E mesmo assim, eu não tinha do que reclamar dele, nunca. Do jeito que ele era, porque ele era ótimo. Aliás, perfeito até demais. Tinha uma coisa engraçada que eu lembro até hoje. Eu só conseguia dormir com o ronco dele. Você acredita nisso? Se ele parava de roncar, eu acordava para ver se estava tudo bem. Sei lá. Parece que eu me sentia segura com esse barulho. Doida, né? Bem doida. No momento mais difícil da minha vida, ele estava lá também. Foi quando eu perdi a minha mãe. Eu sofri muito e se não fosse o Eduardo, sei lá, não sei se eu teria suportado. Ele fazia de tudo pra mim, tudo. E eu também fazia por ele. Eu procurava agradar o Eduardo de todas as formas. Eu usava o cabelo como ele gostava, as roupas que ele mais achava bonita. E foi assim durante todo o tempo. Quando a gente já tinha 4 anos juntos, o Eduardo já tinha mais de 40 anos. Eu comecei a pedir pra ele se cuidar mais, né? Mas ele era super teimoso, não queria fazer os exames de próstata. E agora isso serve pra todos os homens que estão ouvindo, viu? Isso não é vergonha nenhuma, gente. Tem que se prevenir, sim. Saúde sempre vem em primeiro lugar. Vem antes de tudo. E foi de tanto eu falar na cabeça dele que ele foi fazer o exame de rotina. Só que, inesperadamente, o resultado não veio nada bom. Patrícia, o médico disse que teve uma alteração. Eu não sei direito. Ele falou algumas coisas lá, mas eu na verdade, eu não entendi. Eu não entendo disso, né? Como assim alteração, Eduardo? Isso é muito sério. Pode ser alguma coisa grave. Faz outro exame. Vamos para outro hospital, você tira sua dúvida, a gente faz mais um exame. Imagina, pra que fazer o exame de novo, Patrícia? Eu não vou fazer. Se o médico já falou que deu alteração, é isso. Eu não vou fazer de novo. Não deve ser nada. E não é nada. É só, sabe, a gente não ficar cavucando muito. Ah, meu Deus do céu, eu não gosto disso. Tá tudo bom. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Coisa que homem tem com o exame, né? Onde já se viu? É uma besteira tão grande. Preferia não cuidar da saúde por medo, por vergonha. Eu ficava vendo isso, eu não me conformava. Eu insisti tanto, que o Eduardo foi procurar um outro médico para repetir o exame. Foi aí que o desespero tomou conta. De novo o exame veio com uma alteração. O exame deu positivo para câncer de próstata. Nossa, a gente ficou arrasado, destruídos mesmo. O nosso mundo nessa hora caiu, deixou de existir. Só que é nessa hora, bem nessa hora, que eu tive que ser mais forte do que nunca. O Eduardo, ele precisava de mim e eu tinha que lutar ao lado dele. Então eu decidi que eu ia erguer a cabeça, que eu ia enxugar as lágrimas. E aí eu passei a incentivá-lo todos os dias. Era uma rotina exaustiva de hospital, de exames, de consultas. Até perdi as contas de quantas foram. Só depois de 6 meses do diagnóstico ele fez uma cirurgia. Uma cirurgia para retirada total da próstata. E eu fiquei ali do lado dele o tempo inteiro. Mas pelo menos ele não teve que fazer quimioterapia, né? Eu achei até estranho isso, mas eu não sou médica, então eu não tinha que achar nada, né? Só tinha que aceitar. Eu só fazia perguntas e mais perguntas para os médicos. O Eduardo, ele nem gostava que eu fosse muito nas consultas, porque eu não parava de perguntar. Mas eu achava esquisito e eu perguntava qual o problema. Bom, depois da cirurgia, ele passou a ter muita incontinência urinária. E isso foi agravando com o tempo, sabe? Ficando cada vez pior. Ele estava fazendo acompanhamento certinho, a gente tinha muita esperança de que ele ia vencer essa doença.
Só que 1 ano e meio depois da operação, a gente descobriu que o câncer tinha voltado. Foi um balde de água fria. E isso destruiu o Eduardo. Imagina como é que ele se sentiu. 1 ano de operação, hospital, exame, consulta, tudo em vão, tudo. A doença voltou e voltou mais agressiva. Meu amor estava doente e eu não ia sair do lado dele. Passava o fim de semana inteiro com ele no hospital porque a família dele dizia que não podia. Eu podia. Eu sempre ia poder. E lá eu fazia tudo. Eu ajudava a dar banho, a trocar, a dar comida na boca. O Eduardo voltou a ser um bebê. Ele estava tão fraco que ele não conseguia fazer nada sozinho. Um dia ele teve bastante falta de ar e era um domingo à noite. Fizeram alguns exames nele, mas eu nem podia esperar o resultado porque já era bem tarde e a ala em que ele estava não permitia que os acompanhantes ficassem durante a noite. Sempre que eu me despedia dele, o meu coração ficava em pedacinhos, sabe? Patrícia, não me abandona, vai. Por favor, fica comigo, fica aqui no hospital. Eu te imploro. Eu falo com os enfermeiros se for preciso. A coisa que eu mais queria era ficar com você, mas olha, eles não deixam eu ficar, você sabe disso. Mas olha pra mim, amanhã bem cedinho eu vou estar aqui. Eu prometo pra você, amanhã bem cedinho eu volto, tá bom? Você promete? Claro. Promete mesmo, né? Promete. Tá bom, eu vou te esperar. Eu vou te esperar amanhã bem cedinho, viu? Eu prometi, eu disse que eu amava demais e dei um beijinho nele. Sabe, doía o meu coração de ter que ir embora, mas eu não podia ficar, eu não podia fazer nada. Na segunda de manhã eu voltei para o hospital e eu conversei com a enfermeira para saber o resultado dos exames, mas as notícias não eram nada boas. O Eduardo estava com metástase. Metástase é quando o tumor começa a ir para outros órgãos do corpo. No caso dele, já tinha se espalhado para o intestino, para o fígado e até para o pulmão. A situação dele era bem grave. Eu avisei a família e eu continuei ali. O Eduardo sabia que ele poderia não sair com vida daquela situação, mas a gente não podia perder as esperanças. Isso eu não admitia, de verdade eu não admitia isso. Depois de alguns dias, ele passou mal e precisou de uma cirurgia de emergência. E aí, as coisas nunca mais foram iguais. A família dele, os filhos e o irmão, no caso, foram ao hospital. E aí eu voltei para casa por um tempo. Foi quando eu recebi uma mensagem do filho dele me pedindo para voltar porque o Eduardo não estava bem. Eu voei para aquele hospital e quando eu cheguei lá, não tinha mais ninguém da família. Ninguém. A enfermeira me olhou com uma cara estranha. E quando eu cheguei na porta da UTI, me avisaram que ele estava sendo medicado, mas que era só uma questão de tempo mesmo. Não tinha mais nada a ser feito. Logo o Eduardo ia partir. Na hora, eu comecei a chorar e eu pedi tanto para vê-lo, eu queria vê-lo. Eu me aproximei, eu sequei as lágrimas e eu comecei a conversar com ele, sabe? Comecei a falar dos nossos planos, dos sonhos de um dia casar oficialmente. E aí eu pedi para ele aguentar firme, para lutar só mais um pouquinho. E eu fiquei quase 4 horas falando sem parar. Eu fiz uma oração e quando eu levantei a cabeça eu vi que a pressão estava caindo. Na hora eu comecei a gritar, eu pedi para ele lutar mais, mas a enfermeira entrou, ela me afastou dizendo que não tinha mais nada para fazer, nada. Só uns 3 minutos depois, os batimentos do coração pararam. E aí, eu perdi o grande amor da minha vida. Ali bem na minha frente, o Eduardo estava indo embora. Foi tudo muito rápido. Eu entrei em estado de choque. Eu passei aquela noite inteira em claro, chorando.
impressionada, sabe? Desacreditada no que tinha acontecido bem na minha frente. Esse ano completa 4 anos que ele se foi e eu ainda sinto muita falta dele. Eu ainda choro de saudade. Eu ainda tenho a impressão de que ele vai entrar pela porta da cozinha, fazendo aquela cara linda que eu amava tanto, aquele sorriso que me desmontava. Ainda hoje eu espero o telefone tocar quando dá 9h30 da noite, como ele fazia todos os dias. Eu ainda não aceitei que ele não vai mais voltar. Até hoje eu não consegui me relacionar com mais ninguém, porque eu ainda amo demais o Eduardo, demais mesmo. Nossa, como eu sinto falta dele. Sinto falta dos beijos, dos sorrisos, do carinho. Saudade é uma coisa que dói. Eu não sei se eu vou voltar a amar novamente um dia. Eu não sei se ainda existe alguém que me aceite, sabe, 100% como ele me aceitava. Hoje, o que eu sinto é que eu tô estagnada, eu tô parada na vida. E eu peço ajuda de vocês, de você que tá me ouvindo. Sei lá, eu acho que eu preciso de um chacoalhão, sabe? Pra voltar a amar. Eu preciso voltar a viver.